A liturgia da palavra deste 26º domingo do tempo comum apresenta-nos a lógica de Deus que convida os homens e mulheres de todos os tempos a tomarem parte no seu projeto. Não bastam as boas intenções. Quando as nossas ações concordarem com a nossa voz que professa a fé, estaremos a cumprir a vontade do Senhor. A primeira leitura leva-nos até o exílio da Babilónia. O povo sofre e começa a procurar um culpado para tudo aquilo que está a acontecer. Estão convictos de que estão a pagar os pecados dos seus antepassados. Emerge então Ezequiel para corrigir esta visão deturpada. É certo que as consequências do pecado, por vezes, não atingem somente aquele que o comete. No entanto, é possível quebrar esta cadeia. Quem cruza os braços diante das agruras da vida e se resigna, não pode culpar os outros. Quem opta livremente por caminhos contrários aos desígnios do Senhor, não o pode acusar. A fé tem de ser operante num sentido positivo. Há que afastar-se do mal, praticando o direito e a justiça. A triste herança do pecado cancela-se com a conversão. São consoladoras estas palavras do profeta. A negação do homem aos projetos de Deus não tem de ser a última palavra. A cada momento pode tornar-se um sim que abre rumos de felicidade plena e verdadeira. Em vez de procurarmos culpados para tudo o que acontece, perguntemos à nossa consciência: estou a fazer a minha parte? Estou a cumprir a minha missão? É sempre tempo de corrigirmos a nossa conduta. Convertamo-nos e viveremos. Na segunda leitura, Paulo dirige-se à comunidade de Filipos, que era fervorosa, mas que contava também com as suas imperfeições. O desprendimento e a simplicidade não eram valores demasiado apreciados entre os patrícios romanos que compunham a comunidade. É neste enquadramento que podemos situar o texto que esta leitura nos apresenta. Na primeira parte, Paulo recomenda aos filipenses que vivam unidos numa só alma e num só coração, olhando cada qual aos interesses dos irmãos em primeiro lugar. Uma frase lapidar coroa esta primeira secção. Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Dado que os filipenses são cristãos, o que se pode esperar deles é que se comportem como o seu Senhor. A segunda parte desenvolve o abaixamento de Jesus que o levou até à morte para a nossa salvação. Nos nossos dias, prevalece a lógica dos vencedores, arrogantes e prepotentes. Procuram-se os primeiros lugares, os louvores e as glórias humanas. O modo de pensar da planície está tantas vezes de candeias às avessas com os desígnios de Deus. Para ele, sobe-se descendo. Olhemos para o exemplo do Mestre. Vivamos como ele viveu. Façamos nossos os seus sentimentos e encontraremos a verdadeira felicidade. O Evangelho leva-nos até Jerusalém. Há uma grande tensão no ar. Estamos nas vésperas da morte de Jesus. Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo mantêm-se firmes nas suas convicções. Para ilustrar a recusa de Israel e para fazer os seus chefes refletir sobre a situação de gueto em que se instalaram, Jesus conta 3 parábolas. A que escutamos é a primeira delas. Estão em cena 3 personagens, um pai e 2 filhos. Os ouvintes de Jesus percebem imediatamente que o pai representa Deus, mas admiram-se de que ele tenha 2 filhos. Israel está habituado a ser o filho único, mas o Senhor tem uma lógica diferente. Os limites do reino são bem mais vastos do que os horizontes parcos dos seus ouvintes de ontem e de hoje. Ouvir falar de 2 filhos já é perturbador. No entanto, o resto da parábola será ainda mais desconcertante. O primeiro filho, ao convite do pai, apresenta uma recusa, mas acaba por arrepender-se e assume uma posição ativa. O segundo, pelo contrário, responde afirmativamente, mas não vai para a vinha. Esta parte da leitura deixa-nos bem claro que, na perspectiva de Deus, não bastam declarações de boas intenções. É preciso uma resposta adequada e coerente. O que honra a Deus não é o que cumpre os ritos externos e que dá boa impressão às massas, mas é o que, efetivamente, cumpre a sua vontade. O segundo filho representa os israelitas, que, por vezes, tinham por palavras assumir os empenhos da aliança, mas que mais tarde os haviam reduzido a ritos externos, convencendo-se que dessa forma estariam a ser agradáveis ao Senhor. No tempo de Jesus,
Era esta a religião praticada por muitos responsáveis e notáveis do povo, que com a sua atitude farisaica não produziam os frutos esperados. A resposta do primeiro filho é uma alusão implícita aos pagãos, até então desprezados e elevados agora à categoria de filhos. Eles podem não ter tido uma adesão formal, mas manifestaram uma maior abertura. O que têm estes dois filhos a ver connosco? Que incidência tem na nossa vida a fé que professamos? O que é dizer sim a Deus? Não basta ser um cristão de registro em dia e vivermos como se Deus não existisse. O nosso sim inicial tem de confirmar, posteriormente, um empenho efetivo na vinha do Senhor. É preciso viver, dia a dia, os valores do Evangelho, seguir Jesus nesse caminho de amor e de entrega que ele percorreu. Há que construir, com gestos concretos, o mundo de justiça, de bondade, de perdão e de paz. Por fim, a parábola apresenta uma afirmação de Jesus que nos deve interpelar. Aqueles que são catalogados como pecadores precedem os politicamente corretos no momento de entrar no reino. A que se deve esta preferência de Deus? É que os publicanos e mulheres de má vida não têm biombos religiosos para se esconderem. Não estão seguros por detrás de práticas que não comprometem a vida. Sabem que se iludiram e enganaram, mas não tentam tranquilizar a sua consciência com ritos ocos e vazios. O facto de saberem que são pobres coloca-os na melhor disposição para acolher o dom de Deus. Fixemo-nos nas nossas obras. De palavras está o mundo cheio. Peçamos ao Senhor que derrame sobre nós a sua graça para que possamos tomar parte na herança celeste.